Imagine um tempo distante, antes das armas de fogo, quando guerreiros empunhavam espadas e arqueiros dominavam os campos de batalha com seus arcos. Nesse cenário, um segredo oculto nas sombras do Oriente estava prestes a emergir e revolucionar a história da humanidade: a pólvora. A história da pólvora começa na China Antiga. Por volta do século IX, alquimistas chineses, em busca do elixir da imortalidade, misturavam salitre, nitrato de potássio, enxofre e carvão vegetal. Para sua surpresa, ao invés de criar a vida eterna, eles descobriram algo explosivo. Inicialmente, a pólvora foi utilizada em fogos de artifício, para fins religiosos e celebrações, encantando os céus noturnos com cores vibrantes e sons estrondosos. No entanto, a invenção da pólvora logo encontrou aplicações mais práticas. As primeiras armas de pólvora incluíam as flechas de fogo, flechas revestidas com pólvora que, ao serem lançadas, incendiavam alvos à distância. Esta inovação era especialmente eficaz em cercos e batalhas, permitindo que os chineses atacassem seus inimigos com precisão devastadora. À medida que a eficácia da pólvora se tornava evidente, estrategistas chineses continuaram a inovar. Eles desenvolveram bombas de mão conhecidas como Thunder Crash Bombs, que eram arremessadas contra inimigos ou muralhas, explodindo em uma nuvem de chamas e fragmentos. Esta era apenas uma amostra do potencial destrutivo da pólvora. Além das armas convencionais, os chineses também utilizavam animais para transportar explosivos. Passarinhos eram capturados e amarrados com pequenos sacos de pólvora. Ao serem soltos, voavam para os telhados de construções inimigas, onde os sacos incendiavam, causando incêndios devastadores. Em situações mais ousadas, grandes animais como bois eram carregados com barris de pólvora e enviados às linhas inimigas, onde explodiam, causando estragos consideráveis. A Rota da Seda, famosa por conectar o Oriente e o Ocidente, também serviu como um canal para a transferência de conhecimento. Mercadores e exploradores levaram a pólvora para o Oriente Médio e Europa. Os árabes, conhecidos por sua habilidade em alquimia e ciência, aperfeiçoaram a mistura da pólvora e a utilizaram em guerras contra os cruzados. Quando a pólvora chegou à Europa nos séculos XIII e XIV, foi recebida com entusiasmo e temor. Engenheiros militares europeus começaram a criar canhões e bombardeiros, revolucionando os cercos e batalhas. A Batalha de Crécy, em 1346, durante a Guerra dos 100 Anos, é um marco histórico, onde os canhões foram utilizados com grande eficácia pelos ingleses contra os franceses. À medida que a pólvora se espalhava pela Europa, engenheiros e artesãos começaram a aperfeiçoar sua fabricação e aplicação. Canhões e bombardeiros se tornaram mais precisos e letais, utilizando metais mais fortes e técnicas de fundição avançadas. O desenvolvimento de projéteis esféricos de ferro aumentaram ainda mais a eficácia dos canhões, permitindo que eles perfurassem muralhas de castelos e fortificações inimigas. Além dos canhões, surgiram outras armas de pólvora, como os escarbuzes e mosquetes, que revolucionaram a infantaria. Soldados equipados com essas armas podiam disparar contra o inimigo a longas distâncias, superando a eficácia dos arcos e bestas. As batalhas começaram a ser travadas a distâncias maiores, com formações de infantaria armadas com mosquetes, apoiadas por artilharia pesada. Nos séculos seguintes, a pólvora tornou-se a espinha dorsal dos exércitos europeus. Nações como Portugal, Espanha, França e Inglaterra expandiram seus impérios pelo mundo, utilizando a superioridade tecnológica proporcionada pelas armas de pólvora. A colonização das Américas, África e Ásia foi em grande parte facilitada pela vantagem militar que a pólvora conferia. Armas de fogo e canhões permitiram aos colonizadores europeus subjugar populações indígenas e estabelecer vastos territórios coloniais. A superioridade bélica, combinada com a navegação avançada,
transformou pequenas nações europeias em potências globais. A Revolução Industrial no século XVIII trouxe avanços significativos na produção de pólvora. Fábricas começaram a produzir pólvora em grande escala, alimentando não apenas a guerra, mas também a mineração e construção de estradas de ferro. A invenção da pólvora sem fumaça no final do século XIX aumentou ainda mais a eficácia das armas de fogo, tornando-as mais precisas e letais. Hoje, a pólvora é um componente essencial de nossa história, presente em livros e museus. Seu impacto vai além dos campos de batalha, revolucionando não apenas a indústria, mas também a ciência e até mesmo a cultura. A pólvora, com seu poder de destruição e transformação, é um testemunho do engenho humano e de como uma descoberta pode alterar para sempre o curso da civilização. A história da pólvora é um lembrete do dualismo do progresso humano, como uma busca pela imortalidade levou à criação de algo que poderia causar destruição em massa. No entanto, também destaca a nossa capacidade de inovação e adaptação. A pólvora, com suas faíscas de fogo, não apenas mudou a maneira como lutamos, mas também como construímos e exploramos o mundo ao nosso redor. E assim, o legado da pólvora continua a ecoar, uma chama eterna na narrativa da humanidade. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.